Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Pai. Gloriado seja o nome do Filho. Exaltado seja o nome do Divino Espírito Santo. Quero bendizer ao nome do Eterno por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido após praticamente 12 meses sem nenhuma live no canal. Nosso canal, para quem gosta de Bíblia, Evangelista Gabriel, que por misericórdia de Deus e favor imerecido, chamado graça, que é a tarefa da propagação do Evangelho. Nós não temos ainda ninguém conosco aí. Até agora não apareceu ninguém. Bendito seja o nome de Jesus. Nós fizemos uma live no dia 30 de outubro. Acho que, se não me falha a memória, foi o dia em que a Reforma Protestante completou 503 anos. Foi o último dia em que nós fizemos uma transmissão diretamente ao vivo. De lá para cá, fizemos alguns vídeos curtos. Temos apregado a palavra de Deus e temos compartilhado no nosso canal, nas nossas redes sociais. E ao vivo mesmo como agora, já tem um tempinho. Eu quero compartilhar com os irmãos que possivelmente vão estar aí depois, se Deus permitir, quem sabe, olhando aí os comentários ou olhando, falar de assuntos que o Evangelho, embora ao longo dos anos ele venha assim trazido um aprofundamento maior, a gente tem de fato se esmerado mais. O Evangelho não está mais apenas na superficialidade, no raso. Hoje, com o avanço tecnológico, também tem se adquirido bastante conhecimento a respeito de Deus. Tem melhorado o conhecimento da igreja a respeito de Deus. Algo que antigamente existia, inclusive, um título, né, a respeito da vida das pessoas que eram cristãs, que eram crentes. Nós éramos taxados de ignorantes, pessoas de fácil manobra, por conta de sermos cristãos. Mas louvado seja Deus que isto tem mudado. A igreja não tem só pessoas indoutas ou pessoas com baixo nível de conhecimento. A igreja também tem pessoas muito bem preparadas em todos os níveis e em todas as áreas. Mas o Evangelho, basicamente, ele é simples. O Evangelho, ele traz uma mensagem de salvação. O Evangelho ensina as pessoas a se manterem nesta salvação, a se fortalecerem por meio do conhecimento do Evangelho. Haja vista que a Bíblia diz que nós não podemos apenas conhecer a Deus, devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Temos uma pessoa aí conosco, entrou e saiu. Deus seja louvado pela sua vida. Eu queria convidar você que estiver entrando aí a estar compartilhando. Eu queria ler um texto
que esses dias subiu ao nosso espírito em 2 de Crônicas. É um texto bastante conhecido. Ainda ontem nós fizemos um pequeno vídeo e compartilhamos alguma coisa, anteontem, perdão. O livro de 2 Crônicas, seu capítulo de número 7, o verso de número 14, mas eu vou ler do 11 em diante. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. O seu verso de número 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. 2 internautas aí conosco. Se pudesse identificar, Deus seja louvado pela sua vida. Compartilhe, por gentileza. Nós estamos fazendo uma meditação aqui breve no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, seu verso de número 14. Conforme eu já falei, já disse na introdução, o texto ele vai falar de coisas simples, porém básicas para a nossa vida, que é a necessidade do ser humano se humilhar, se arrepender, a necessidade do ser humano se converter. O texto também vai falar de oração, e eu estou aqui com a literaturazinha, a arma da oração. Gosto muito deste tema, sempre tenho falado a esse respeito. Esta, queridos, narrativa em 2 de Crônicas é a segunda vez que Deus fala com Salomão. Nossa irmã Line Costa, seja louvado Deus pela sua vida. A outra pessoa, não sei quem ainda, mas Deus abençoe a cada um de vocês. Esta é a segunda vez que Deus se manifesta a Salomão. A primeira vez foi no livro de 1 Reis, capítulo 3, 1 de Reis, capítulo de número 3, quando Salomão, ele ali recebeu o legado, a transferência de legado do seu pai. Salomão ainda um jovem, uma criança, se sentindo incapaz, impotente para poder direcionar, assumir a direção do povo. Ele vai orar a Deus e vai pedir a Deus sabedoria para entrar e para sair, para poder conduzir bem. Agora, aqui já no capítulo de 2 Crônicas 7 que lemos, é a segunda vez que o Senhor aparece para ele e o Senhor lhe faz promessas. Salomão está aqui construindo um templo de adoração para o Senhor. O Senhor diz: Salomão, eu ouvi a oração que me fizeste. Vera Lúcia, Deus abençoe. Eu ouvi, Salomão, a oração que me fizeste, e esta casa será para mim uma casa de sacrifício. Aquilo que nós queremos extrair, a princípio, a primeira lição que eu quero extrair a respeito
do cristianismo, da vida com Deus, de ser de fato um servo de Deus, de ser um discípulo de Deus, um servo de Deus, ele tem um lugar de adoração. Ele tem uma identidade espiritual. Ele não é um discípulo que caminha aleatoriamente na vida espiritual. Ele não anda sendo levado por ventos de doutrina. Ser discípulo não é ser alguém prosélito. Proselitismo é alguém sem identidade. Sabe? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela precisa ter uma identidade. Ela precisa ter um lugar. Ele precisa ter um lugar de adoração. Um homem de Deus, ele ama ser salvo e ama também compartilhar a salvação. Versículo 12. E o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar como lugar de sacrifício. Um lugar onde todos nós podemos estar e crer e saber que aquele lugar ali é um lugar dedicado a Deus. Foi isso que Salomão fez. A certeza, queridos, de quem é salvo, e isto aqui é sério, para quem está nos escutando agora, os dias estão se aproximando. A certeza de quem é salvo é de que existe também uma perdição. Se existe uma salvação eterna, também existe uma perdição eterna. E é esta certeza dessa perdição eterna em nós que deve nos aproximar mais das pessoas. Quem é salvo precisa amar ver as pessoas, precisa desejar ver as pessoas também salvas em Cristo Jesus. É preciso ter essa consciência. O cristianismo é uma missão que foi dada à igreja. E nós temos um testemunho para dar. Perceba que o versículo de número 14, Deus está falando com aqueles que são o seu povo. Não me tenham, como alguns têm considerado os cristãos como exclusivistas. Não, nós não somos exclusivistas, mas a Escritura Sagrada, a Bíblia, que muitos dizem que crê, ela fala que Deus tem um povo. Se o meu povo, existem vários povos na face do planeta Terra. Existem várias culturas, existem muitos deuses. Cada um professa a sua fé. Isso se chama religiosidade. Mas a verdadeira fé, um verdadeiro Deus existe. E esse Deus tem um povo chamado seu. Texto que nós lemos, 2 de Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, não pelo nome de Baal, não pelo nome dos Baalins, não pelo nome de Astarote, não pelo nome de Neburazadã, os deuses antigos, não por Baal-Zefon. Não, queridos. É Yahvé, é Jeová, é Deus. Deus tem um povo chamado seu. E um cristão, um discípulo, um servo de Deus, ele precisa ter esta consciência. O meu povo que me chama, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Perceba, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira frase do versículo de número 14, os critérios. Se o meu povo se humilhar, aleluia, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Consciência disto, o cristianismo ele é uma missão, e nós precisamos ter um testemunho para dar. E não é qualquer testemunho.
ter um testemunho fidedigno. Consciência, cristianismo e missão andam de mãos dadas. Um bom testemunho constitui-se de uma grande mensagem. Eu vou falar mais sobre isso. Um bom testemunho constitui-se de uma grande mensagem. Deus chamou a igreja, Deus chamou o seu povo para ser um povo missionário, para ganhar almas, para angariar as almas para o seu reino. O verdadeiro ganhador de almas, queridos irmãos, tem experiência com a salvação. Isso é forte. Todo salvador ou todo salvo, ele sente a responsabilidade de testemunhar. Todo aquele que é salvo, ele tem essa experiência com a salvação e tem a necessidade, ele sente esta necessidade de testemunhar. Compaixão, meu irmão, precisa haver no coração de todo aquele que foi salvo. Sem ela, o evangelho é frio, secularizado e religioso. E, infelizmente, a minha geração, a geração que eu faço parte, não tem se atentado para isso. A maior prova da presença de Deus na vida de um cristão é o desejo que ele tem de compartilhar o evangelho. E eu estou aqui nesta tarde, por misericórdia de Deus, aproveitando esse meio que o próprio Deus tem nos disponibilizado, porque todo o conhecimento, eu gosto de Tiago, capítulo de número 1, seu verso de número 17, o apóstolo São Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele veio do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombras de variação. Então tudo foi Deus quem proveu, tudo é Deus quem provê para as nossas vidas. Jesus disse algo importantíssimo a esse respeito. Jesus disse: vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu mando. E qual foi a ordem de Jesus? Vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu mando. E Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o verdadeiro amor, meu irmão. Dar a sua vida pelos seus amigos, compartilhar o evangelho. Tem muita gente hoje, uma multidão de pessoas que estão em inimizade contra Deus. Em uma de nossas ministrações na sede, nós falamos sobre isso e usamos esta frase. O mundo, meu irmão, não será condenado pelos seus pecados. O mundo será condenado por negar ao Salvador. Existe um Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. O mundo não será condenado pelos seus pecados, mas sim por rejeitar aquele que foi enviado para vos salvar. 2 de Crônicas 7, versículo de número 11, 12 e 13. Eu estou fazendo uma alusão ao verso 14. Perceba, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, se arrepender, e o Senhor irá perdoar. Aquele que muito é perdoado, meu irmão, muito perdoa. Nós sabemos que falar de perdão não é fácil, mas nós fomos perdoados. O castigo que hoje nos traz a paz está sobre Jesus, ele levou sobre si. Então, por que não perdoar? Você precisa perdoar e receber o perdão. E ninguém que não perdoou até aqui não pode se considerar, melhor dizendo, salvo. Ninguém que não perdoou até aqui pode se considerar perdoado. Aquele que muito é perdoado, que muito foi perdoado, muito precisa perdoar.
Nós sabemos que não é fácil falar de perdão, meu irmão. Falar de perdão, aleluia, é fácil até que você tenha que perdoar alguém. Perdão, meu irmão, é uma obra da graça de Deus. Amar, ensinar sobre perdão é fácil até que nós tenhamos alguém que perdoar, para praticar o perdão. C.S. Lewis, um teólogo cristão muito sábio, ele falou esta frase: perdoar não é manter registro de falhas. Quem perdoou alguém não guarda esta lista de ressentimento. Geralmente, um dos sintomas de pessoas que não perdoam, que não conseguem perdoar, é a sua impaciência e a sua dificuldade com as pessoas, de lidar com as pessoas. São pessoas que não perdoaram. Deus abençoe nossa irmã Maria. Precisamos ter um dos frutos do Espírito Santo em nós, um dos que são 9, um dos gomos, do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Quem tem longanimidade, todo longânimo, ele tem facilidade de perdoar. Louvado seja Deus. Mas vamos dar sequência. Eu vou estar mesclando aqui sobre a questão da salvação, a questão da humilhação, a questão da confissão, a questão da oração. Todo crente que ora, meu irmão, ele vai ter facilidade em desenvolver a sua vida espiritual. Haja vista que nós estamos em um processo, sabe? Nós recebemos o perdão de Deus, somos perdoados em Deus, mas ainda estamos no mundo, estamos propensos às intempéries, às necessidades, estamos limitados a tempo, espaço e circunstância. E isto muitas das vezes nos trazem situações em que possivelmente nos levará a pecar. E é por isso que é necessário a confissão. Perceba, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, meu irmão, nós precisamos ser humildes. Escute, na oração, verdade e coração, estes são o centro, a substância, aleluia, a importância, o coração da oração. Verdade, aleluia, e coração precisam estar unidos. É uma substância, tornam-se uma só substância. Não há possibilidade de oração sem que oremos realmente com toda a simplicidade. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não tem humildade, uma pessoa que não se humilha, ela tem dificuldade. Não há possibilidade de oração sem que oremos realmente com toda simplicidade, realidade e verdade. Há um trocadilho. Orar sem oração. Algumas pessoas oram sem oração. Como está comum em nosso meio, infelizmente. Popular, enganador e vão. A oração, querido, que infelizmente muitas pessoas, quem sabe talvez esse seu irmão que está aqui vos pregando, em dados momentos esteja orando desta forma, porque a oração ela custa algo para nós. A oração que não custa nada, nada alcança. Não podemos entrar diante de Deus de qualquer maneira. É por isso que 2 de Crônicas 7,14 está dizendo: se o meu povo, perceba a condição, se o meu povo se humilhar, aleluia, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos,
ou dos seus pecados, eu, aleluia, perdoarei e sararei a sua terra. Nós somos desta terra. Eu falei que quem é salvo sente a necessidade de pregar. Todo aquele que é salvo, ele tem essa experiência com a salvação e no seu coração há o desejo de compartilhar da salvação. Mas nem sempre, meu irmão, a palavra de Deus vai ser recebida de bom grado. E nós que pregamos precisamos ter consciência disso. Nem sempre seremos um profeta ou um mensageiro que levará a notícia de bênção. Nem sempre. Precisamos ser fiéis àquilo que a Bíblia diz. É por isso que precisamos conhecer a Escritura para ser fiéis a ela. A Bíblia fala que Ezequias, ele tinha, na sua época, Isaías como um conselheiro. Isaías era tipo um conselheiro do rei Ezequias. Isaías era amigo do rei Ezequias. Uma espécie de líder espiritual, conselheiro espiritual. Contudo, em dado momento, Isaías teve que dizer ao rei: arrume a sua casa, porque morrerás e não morrerás. Escute, um amigo falar isso para outro. Mas é assim, meu irmão, que funciona. Eu que, por misericórdia, já estou há 12 anos e 7 meses com o Senhor Jesus, convertido em Cristo, fazendo a obra. Eu já tive o privilégio de estar pregando para muitos amigos. E muitas das vezes a gente sente que aquilo que a gente prega a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia, a respeito da salvação, não os agrada. Mas, 2 de Reis, capítulo de número 20, Isaías, capítulo 38, esta narrativa está registrada. Isaías disse para o seu amigo Ezequias: arrume a sua casa, porque você vai morrer e não viverá. Aleluia. Isaías, com pesar, dá esse recado, porque às vezes a gente quer agradar. Ninguém quer desagradar, na verdade. Ninguém quer dar uma palavra deste tipo, por exemplo, a alguém. Isaías, neste texto, sentiu o pesar da responsabilidade em ter que dizer para o seu amigo que ele iria morrer. Ezequias, então, se humilha, vai orar e diante de Deus, perceba, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Após Ezequias receber a notícia do profeta Isaías, ele vai orar e se humilhar diante de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que a oração de Ezequias alcança os ouvidos de Deus e Deus muda a sentença, acrescentando ao rei Ezequias mais 15 anos de vida, querido. Diante da oração, a doença morre. Escute, diante da oração, o quadro negativo, meu irmão, muda. A doença morre, a saúde vem em resposta à oração. Louvado seja Deus. Repito, a oração precisa custar. A oração que não custa nada, nada alcança de Deus. Recentemente nós falávamos da vida devocional, da busca de Deus por meio desta ferramenta chamada oração. Se nós, queridos, não dedicarmos a Deus o nosso melhor, as nossas primeiras horas ao Eterno em oração, se você não dedicar a Ele, isto aqui é uma lição para quem já é cristão, para quem está começando agora, novo convertido, busque ao Senhor nas primeiras horas do dia, porque se você fugir de Deus nas primeiras horas do dia, dificilmente você irá encontrá-lo no restante. Ok?
Se você apresentar, porém, contudo a Ele, as suas primeiras horas do dia, toda a sua demanda, as tarefas do dia, quando você consagrar a Deus as suas primeiras horas, as demais também serão consagradas, meu irmão. E esse texto é um texto que ele fala de oração, é um texto que fala, de fato, de um lugar específico que Salomão construiu. Perceba que nós lemos o versículo de número 11, 12, 13, 14 e 15, e a Bíblia diz que Deus recebeu a oração de Salomão, e aquele lugar seria, a partir daquele dia, um lugar de sacrifício, um lugar de súplica. Ouvi a tua oração, versículo 12, e escolhi para mim este lugar de sacrifício. Você precisa ter, eu preciso ter, um lugar para nós oferecermos o nosso sacrifício de oração a Deus, meu irmão. E você precisa entender que todo aquele que ora, ele também será hostilizado. Por isso que muita gente não consegue orar, porque nas primeiras investidas dos inimigos de nossa alma, a Bíblia diz que o nosso adversário ele anda em derredor. Por que você sente tanto sono quando você está orando? Por que você sente tanto sono quando você está lendo a Bíblia? Por que você sente tanto sono quando você está assistindo uma pregação? Porque existe um reino espiritual, meu irmão, minha irmã, que peleja contra isto. Belial sabe, Satanás sabe que quando você está ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação do Evangelho. O inimigo sabe que quando você está de joelho no chão, prostrado, dobrado, rendido, submisso a Deus, ele sabe que você vai sair dali melhor. Então, meu irmão, o lugar de oração, ele recebe hostilidade, querido. Não é à toa que as orações são chamadas de luta. Você sabia? Oração é peleja, meu irmão. Oração é luta, pois ela é a maior de todas as batalhas. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século nos lugares celestiais. Escute, há grandes empecilhos e os mais inveterados inimigos à oração. Poderosas forças do mal lançam-se contra o lugar seguro e secreto de oração. Inimigos fortes e entrincheirados estão perto dos lugares de orações, nos recônditos onde se fazem orações. Mas escute, o inferno, meu irmão, ele precisa sentir e ser golpeado e cambalear pelo poder da sua oração. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, aleluia, que o seu lugar de oração seja hostilizado. Vou dar uma dica, por misericórdia de Deus, nós já temos aí um tempo de caminhada. Experimente, quando você se prostrar para orar, cerque o lugar, diga: Senhor, a partir de agora eu vou estar em tua presença. Cerque este ambiente com os teus anjos. Repreenda todo mal, toda hostilidade a princípio. Diga: Senhor, eu não permito o bocejo, eu não permito os olhos pesados, eu não permito o cansaço. Eu repreendo no teu nome. Me ajude a orar. Peça a Ele, se humilhe. E aí depois você entra em total dependência e submissão. Eu li recentemente, já faz algum tempo, um livro de Russell Shedd, um grande teólogo, e ele falava sobre a epístola das prisões com base na vida do apóstolo Paulo. E em dado momento da leitura, ele faz um questionamento: por que os cristãos de hoje oram por minutos que lhes parecem horas, enquanto que os cristãos primitivos oravam horas que lhes pareciam minutos? Meu irmão, hoje a gente ora 10, 15 minutos, 30 no máximo, e parece que nós
Já estamos há quase 2 ou 3 horas em oração. Quando você, meu irmão, de fato repreender os principados e potestades, você vai passar tempo na presença de Deus que você nem vai sentir. 1 hora e meia, 2 horas. E quando você sair do seu lugar de oração, aleluia, você vai estar um leão, uma leoa, para fazer a obra de Deus, cheia do Espírito, cheio do Espírito. Tenha uma vida de oração, meu irmão. Bendito seja Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 de Crônicas 7,14, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Escute, meu irmão, receba essa palavra, minha irmã, nesta tarde. O Senhor quer sarar a nossa terra. Agora, seguindo, eu vou abordar mais um assunto que está aqui incluso neste contexto. Vou voltar a falar, quem sabe, talvez, de oração e de salvação ainda. E daqui a pouco nós já encerramos. Mas eu quero falar da importância congregacional. Infelizmente está crescendo hoje, não é de agora, já vem crescendo esse movimento, o movimento dos desigrejados. Alguns usam uma frase mais bonita, né? Desinstitucionalizado. Mas o certo é desviado. Porque todo membro do corpo de Cristo, ele precisa estar agregado, unido. Corpo sem um membro e o membro sem o corpo não existe para Deus. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Jesus disse que toda vara em mim, que não dá fruto, ela é cortada. Então, todo membro fora do corpo, isso até a ciência diz, ele é um membro amputado. Não existe servir a Deus e não participar do corpo de Cristo, da congregação, da agregação. Todo cristão, ele ama estar no lugar de adoração, no lugar de oração. Então, existe um movimento crescendo aí, eu não preciso ir para a igreja, e eu até já fiz essa observação quando alguns irmãos pregam. Cuidado, meu irmão. Quando a gente prega alguns textos da Bíblia soltos, sem explicar, escute, a Bíblia chama a mim e a você de templo do Espírito Santo no individualismo. Mas igreja, nós só somos no coletivo. Não existe um membro só ser igreja. Fora da igreja, nós somos membros. Mas como igreja, nós somos no coletivo. Não existe ninguém sendo igreja sozinho. Você precisa congregar, meu irmão. Você precisa participar das reuniões. Escute, olha o que Salomão diz. Isso é um texto veterotestamentário, ou seja, que está no Antigo Testamento. Mas Jesus falou da importância disso no Novo Testamento. Quando 1 ou 2 está reunido no meu nome, que hoje está no meio. Nós somos templo do Espírito Santo, sim. Nós somos a habitação do Espírito Santo, sim. Mas a Bíblia ordena a congregar. Não deixem de congregar. Hebreus, capítulo de número 10. Seu verso de número 25. Novo Testamento. Então, há uma importância no congregar. Escute, versículo de número 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ele construiu tanto o templo de adoração quanto a sua própria casa. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo de número 12. E eu, segundo as Crônicas 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Todo o templo construído
para adorar a Deus, é um lugar escolhido por Deus, é um lugar consagrado por Deus. Eu vou ler um pouquinho mais à frente, o versículo de número 14. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aí alguns dizem assim, mas esse texto foi para aquela época, foi falando a respeito daquele templo. Lê o contexto, meu irmão. Lê o versículo 17, versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. É para sempre, meu irmão. A igreja, o lugar construído para que a igreja se congregue, ali foi o primeiro templo, mas esses templos que foram construídos para que a igreja se reúna hoje, foi algo instituído perpetuamente, perpetuamente. Quem é cristão, que é membro do corpo de Cristo, e está afastado do convívio da igreja, da comunidade, está desobediência à palavra de Deus. Escute, no Salmo 133, que é aquele texto bem conhecido, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Davi usa duas símiles, ou linguagem figurada, para descrever a alegria dos irmãos em união, sentados juntos. Porque muita gente lê a Bíblia superficialmente, não se aprofunda. É por isso que Deus precisou levantar homens para ensinar. Sentados juntos, o que o salmista está falando ali no Salmo de número 133. O perfume aromático da unção e o orvalho fresco da montanha são essas duas linguagens. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Aleluia. Eu vou ler aqui. Salmo de número 133. Glória a Deus. Salmo de número 133. Bendito seja o nome de Jesus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Quem é a cabeça? A cabeça é Jesus. A barba de Arão simboliza aqui o corpo, meu irmão, junto, corpo e cabeça juntos. Aleluia. E que desce a orla de suas vestes. Versículo 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Detalhe desse texto. Versículo de número 3. É ali, meu irmão, no convívio, na comunhão, que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Glória a Deus. Congregar-se trata-se de benevolência espontânea. Aleluia. Com o resultado da verdadeira compreensão do amor de Deus. Congregar-se trata-se da benevolência espontânea como resultado do amor de Deus. Aleluia. Da verdadeira compreensão do amor de Deus. Vale dizer que não é nada forçado. Eu prego aqui e quem convence a você é o Espírito Santo. Escute, comunidade forçada é comunismo. Ninguém está forçando ninguém a nada, mas eu estou pregando aquilo que a Escritura ensina, aquilo que a Escritura diz. Mas a Bíblia diz, queridos, que havia uma comunhão no tempo da igreja primitiva, tanto de casa em casa, como também no templo. Então, você não é igreja só em casa, você é igreja em casa e no templo. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos ler isso na Bíblia. Livro de Atos, capítulo de número 2. Louvado seja Deus, muito conhecido da igreja. A Bíblia diz que eles viviam debaixo do ensino dos pais da igreja, a saber, os apóstolos,
Atos, seu capítulo de número 2, a partir dos versículos de número 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perceba que está tudo orações, comunhão, partir do pão. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha a necessidade. Agora, versículo de número 46. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Não existe, meu irmão, apenas ser cristão, ser crente em casa. Você é crente em casa e é crente na igreja. Você precisa valorizar a comunhão com os irmãos no templo, no templo, no templo. Davi tinha e expressou isso no Salmo de número 27, seu verso de número 4. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 84, salmo escrito pelos filhos de Coré. A Bíblia diz que até o pardal encontrou casa e andorinha para si, ninho para si, sua prole. Salmo 84, pode ler lá. No versículo número 10, o salmo diz que mais vale um dia à porta da casa do Senhor do que 1000 em outros lugares, 1000, habitando na tenda da iniquidade. Entende? A importância de você não só ser cristão dentro de sua casa, o seu testemunho, vou falar mais uma vez, você ser cristão na sua comunidade, na sua vizinhança, quanto também na igreja, porque é mais fácil sim ser crente lá na igreja. Alguns fazem um estereótipo, né, de santidade, de religiosidade, mas quando chega em casa o pau canta, né, o pau quebra. Os vizinhos é quem sabe. Agora escute, o nosso testemunho de vida é o mais poderoso sermão que podemos pregar. Eita glória! Aleluia! Hein? Que palavra, hein? O seu testemunho é a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. O nosso testemunho de vida é o mais poderoso sermão que podemos pregar, meu irmão. Então, ser cristão em casa e ser cristão também dentro da casa do Senhor, a igreja, o lugar de comunhão, o lugar de agregação do povo de Deus. Congregai-vos, povo meu. Se você for pesquisar, hoje com a facilidade da tecnologia, quem tem aplicativo, joga lá a palavra congregar para você ver se não vai aparecer. Eu vou arriscar aqui por baixo uns 10 textos que vai te dizer a respeito da necessidade de você congregar. Ou então vai no Google e pesquisa para você ver. Se há algo, meu irmão, e eu vou falar mais uma vez de salvação e de vida de oração, com base no texto que nós lemos, de humildade. Se há algo que atrai a alma que ora para mais próximo de Deus, é a humildade de coração. Isto, meu irmão, atrai. E o que dá asas à oração é a humildade dos pensamentos. Quantas pessoas adentram a presença de Deus cheio de conceitos, cheio de
dedos, cheio de filosofia, cheio de conceitos. E Salomão disse, capítulo 7, versículo de número 14, eu estou fazendo um ênfase mais no versículo 14, mas nós lemos do 11 até o 16. Mas perceba, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, meu irmão, a soberba precede a queda, meu irmão. E a altivez de espírito, a ruína, diz Salomão. A Bíblia diz que Deus, ele dá graça ao humilde, mas rejeita o soberbo. Recentemente nós pregamos 1 de Pedro 5,5. É isso que está escrito lá. Escute, o que dá asas à oração é a humildade, meu irmão. É a simplicidade dos seus pensamentos. Orgulho, autoestima, autoexaltação fecham as portas da oração. 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Diga glória, aleluia. A oração, meu irmão, oração sem fervor é como sol sem calor e luz, ou luz, é sol sem calor ou luz. Uma oração sem fervor é quando nós entramos na presença de Deus com aquele protocolo pronto, entramos na presença de Deus sem humildade, só aquela oração de pompa, de circunstância formal. É oração sem fervor, meu irmão. É luz, é sol sem luz, sem calor. É uma flor sem a sua beleza. É uma flor sem a sua fragrância. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu já quero caminhar para o final. Nós lemos 2 de Crônicas, capítulo de número 7, seu verso de número 11 ao 14. Falei sobre a necessidade de congregar, que Jesus Cristo é o cabeça. Ontem eu compartilhei um texto em 1 de Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja para que nele haja toda preeminência. Se a cabeça é fraca, o corpo inteiro sente o golpe. E eu disse ali também que já falei também hoje, todo o membro fora do corpo, ele é um membro amputado. Não existe fazer parte do corpo sem estar conectado com a cabeça. Quem não está no corpo não tem como estar conectado com a cabeça. Individualmente nós somos membros, igreja somente no coletivo. Escute, eu estou caminhando para encerrar. Nós precisamos, meu irmão, ser humildes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. Vou falar um pouquinho mais sobre oração. Aquele que dá tudo a Deus terá tudo de Deus. Ao dar tudo para Deus, poderemos em contrapartida reivindicar tudo de Deus. A oração é uma parte da parcela de uma vida consagrada. Eu falei que se nós consagrarmos as primeiras horas de nosso dia ao Senhor, todo o mais será consagrado. E quem ora, meu irmão, se sacrifica, oferece a Deus. Perceba que o texto vai falar de sacrifício. Quem se converteu, ele fez, aleluia, a sua escolha de tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você, quando aceitou a Jesus, tomou a sua cruz, você está sendo crucificado com ele. Não tem até aquele louvor? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Então, meu irmão, um cristão,
ele vive somente para Cristo e para Cristo somente morre. Glória a Deus. Eita, meu Deus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você que está preso neste mundo ainda, nos desejos, nos prazeres, nas concupiscências desta vida, você ainda não morreu para Cristo. Você precisa morrer e se converter ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquele cristão que vive somente para Cristo, morre somente para Cristo. Aleluia, já estou encerrando. Se pensares que chegaste ao topo ou à profundidade, é o início da sua queda. Aleluia. Nunca ache que você já tem tudo de Deus, que você já alcançou tudo de Deus. Sempre vá além mais. O valor e o lugar da oração são o valor e o lugar de Deus. O valor e o lugar da oração são o valor e o lugar de Deus na nossa vida. Valorize a oração, meu irmão. Dar o lugar secundário à oração é colocar Deus em segundo lugar em questões da vida. Substituir a oração por outras forças é afastar Deus e materializar todo o processo de nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Quem prega a palavra precisa saturar a semente da palavra de oração. A semente da palavra de Deus deve ser saturada de oração para que possa germinar. Meu irmão, se a gente tem pregado, eu tenho falado com Deus a esse respeito, nós temos pregado, tem frutos? Tem, mas poderia ter mais. Sabe por que não está tendo mais, meu irmão? Porque nós não estamos saturando o fruto, a semente da palavra de Deus com oração. Quando nós saturarmos de oração a semente da palavra de Deus, aleluia, ela irá germinar. Nossa irmã Nai, nossa irmã Rita Baraúna, Maria, Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus. Ela cresce com rapidez e lança raízes profundas quando estão encharcadas, queridos, de oração. Isso eu falo da propagação, meu irmão. Isso eu falo da pregação do Evangelho. E para quem ama fazer isto, quem deseja fazer isto, quem sente o desejo de fazer isso, precisa ter uma vida de comunhão. Escute, eu abordei o corpo, ou melhor, o assunto oração, o assunto congregacional. Estou batendo nessas mesmas teclas por algumas vezes. Só tem comunhão com o corpo, querido, se tiver comunhão com a cabeça. Escute, só tem comunhão com o corpo se tiver comunhão com a cabeça. Muitas pessoas têm dado prioridade a si próprio, às suas necessidades, aos seus afazeres. Temos deixado os afazeres da obra de Deus. Escute algo nesta tarde. Entre na casa de Deus e Ele entrará na sua casa. Trabalhe na casa de Deus e Ele trabalhará na sua casa. Eu já estou finalizando, profetizando sobre a sua vida. Volte a congregar, meu irmão. Perceba que o texto que lemos, ele é específico a respeito da casa do Senhor, do templo do Senhor, do povo de Deus. Um lugar construído para a oração, para a adoração, para sacrifício perpétuo. Não venha me dizer que esse texto é porque tem coisas que foi para antigamente. A palavra de Deus ela não é para presente, passado e futuro, ela é eterna. Billy Graham disse que ela não é nem moderna nem antiga, ela é eterna. A palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, disse Martinho Lutero. Aleluia. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Hebreus 13:8. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa palavra aqui, ela é a palavra de Deus
E a palavra de Deus é o verbo que se fez carne. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus está implícito na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus é eterno. A palavra de Deus é eterna. Então os princípios da palavra de Deus são eternos. Da glória. Da glória. Precisamos ouvir, queridos, a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem desce. É nas profundezas, nas profundidades que se encontram os melhores tesouros. Perceba, eu disse um pouquinho antes, nunca ache, nunca pense que você já alcançou tudo. Mergulhe mais, desça mais, porque é nas profundidades que você vai achar, vai encontrar os melhores e maiores tesouros da parte de Deus para a sua vida. Agora, falando mais uma vez a respeito de humildade, nunca deixe que o seu nível de intimidade com Deus lhe ensoberbeça, lhe envaideça. Deus nunca nos dará nada de que nós não sejamos capazes de devolvê-lo. Aquilo que Deus te deu, que tem te dado, que lhe dará, é para a glória do nome dele. A nossa irmã Ana, na Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, isso, orava por um filho. E quando Deus deu esse filho para Ana, a saber, Samuel, ela o consagrou, ela o devolveu para Deus. Samuel foi juiz, profeta, aleluia, e sacerdote. Serviu a Deus, serviu ao reino de Deus. Ana recebeu de Deus, mas devolveu para ele. Deus nunca nos dará nada que nós não sejamos capazes de devolvê-lo. A oração, meu irmão, é a inspiração da vida. Oramos quando vivemos, vivemos quando oramos. Oramos quando vivemos, vivemos quando oramos. Escute, um homem ou mulher que não ora na igreja de Cristo, ou não tem o costume de orar no corpo de Cristo, na casa do Senhor, é como se fosse um órgão paralisado no corpo físico. Forte, hein? Um homem ou uma mulher, um servo ou uma serva que não ora no corpo de Cristo é como se fosse um órgão paralisado no corpo físico. Deus se realiza, eu finalizo com esse assunto, meu irmão, a salvação. Deus, se é que podemos dizer isto, se realiza, querido amado irmão, salvando. Deus se realiza salvando, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Salvação é o tema central e predileto de Deus. Que eu estou te entregando aqui, meu irmão, que eu estou te dando aqui, eu sei que, aleluia, vai edificar sua alma. Salvação não é plano B de Deus. Tudo que Deus faz e que fez é para salvar. O único milagre na terra que provoca a festa no céu, aleluia, é a salvação. E eu finalizo. É como se Deus dissesse assim a os anjos, que a Bíblia diz que os anjos são ministradores em favor daqueles que haverão de herdar a salvação. Os anjos anelam por ver esta obra se cumprindo, meu irmão. Alguns interpretam até um texto na Bíblia, acho que é 1 Pedro, se não me falha a memória, 1,16, ou é 2 Pedro 2,16, que os anjos gostariam de fazer a obra, e não é isso que o texto quer dizer. O texto diz que os anjos anelam, eles
aguardam a completude de tudo aquilo que a palavra foi destinada para fazer. Não que os anjos queiram fazer. Os anjos são ministradores, eles são protetores, guardiãos. Eles estão aqui para nos auxiliar a fazer, aleluia, a obra de Deus. Mas a tarefa é nossa, é da igreja, de propagar, de anunciar, de pregar o evangelho. E eu finalizo. A salvação não é o plano B de Deus. A única coisa que provoca festa nos céus é como se Deus dissesse aos anjos: os meus discípulos estão na terra. Eu dei poder e autoridade para pisar a cabeça de serpentes e de escorpiões. Eles têm poder para curar, para libertar. Eles têm poder até mesmo para fazer um morto ressuscitar. Eu lhes dei poder para isto. Mas só uma coisa que eles vão fazer na terra, e quando isso acontecer, quando eles fizerem isso na terra, pregando o evangelho, um pecador se arrepender, vocês aqui em cima podem festejar, vocês aqui em cima podem glorificar, aleluia. Lucas capítulo de número 15, seu verso de número 17. Há festa no céu por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome de Jesus. E eu finalizo aqui, queridos, agradecendo, exaltando o nome do Eterno. Esta live foi uma preparação. Daqui a pouco vou estar saindo, irmão, para fazer a obra. Porque o evangelho não é só teoria, o evangelho é prática. Então, daqui a pouquinho estaremos saindo para fazer a obra nas ruas, evangelizando, convidando, pregando, anunciando, orando, intercedendo pelas almas. Evangelista Gabriel e família, que abençoe sua casa, abençoe a sua família. Quero agradecer a cada um que deu uma entradazinha aí na live, ainda que breve. Deus vos abençoe. Se você puder, quem ouvir, compartilhe, meu irmão. A obra é nossa. Nós pregamos. Quem convence é o Espírito Santo. Eu abençoo a sua casa, a sua família, seus sonhos, planos, propósitos e projetos. Eu declaro que Deus está no comando de tudo. Missões e evangelismo na veia. Para quem gosta de Bíblia, forte abraço.